Olá, então vamos iniciar agora a aula sobre suplementação com cafeína. A cafeína, assim como a creatina, é também um recurso ergogênico bastante estudado na literatura científica. A gente tem um volume grande de trabalho sobre ela. Tem sido utilizado e apresentado melhores resultados, principalmente para esportes de endurance. Tá? Ela é uma droga beta-agonista, né, que penetra em todas as células do corpo e tem ação estimulante no nosso sistema nervoso central. Faz parte da classe das metilxantina, né? É uma trimetilxantina e tem baixa capacidade de induzir dependência. A cafeína, ela é encontrada em diversos alimentos, né? Inclusive é considerada por muitos a droga mais utilizada, né? A droga estimulante mais utilizada no mundo, principalmente pelo consumo de café. Então a gente tem aqui que uma xícara de café de 150 ml pode conter de 40 a 180 miligramas. Observa que a variação é muito grande, né? Porque depende do tipo de café, da variedade, do solo onde foi cultivado, do clima, tá? E da própria maneira de preparo. Se ele coloca mais pó, menos pó, água mais quente, menos quente, tá? Mas o café é a principal fonte dietética de cafeína. A gente tem também no chá, principalmente chá verde, chá preto, né? No cacau, chocolates, que também que utiliza cacau para ser feito, né? Nos refrigerantes, principalmente refrigerantes de cola, nos energéticos, tá? E em medicamentos, né? Principalmente em medicamentos com ação analgésica. Então, o café constitui a principal fonte de cafeína. Se você é um consumidor de café, você já faz o uso diário de cafeína. Tá? Em relação à absorção dela, essa absorção varia, né, entre as pessoas, o tempo de absorção e o tempo para se atingir o pico. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a injeção de 200 miligramas de cafeína por meio de cápsula ou por meio de goma. Essas duas formas mais comuns de suplementação. No caso da goma, como você vai mastigar e aí vai ter absorção na região, na cavidade oral, então a absorção é mais rápida, você atinge o pico mais rápido quando se utiliza goma. E a cápsula demora-se um pouco mais, mas em compensação esse pico é um pouco maior. A duração é mais ou menos semelhante, tá? Então se o sujeito vai fazer o uso de cafeína como pré-treino, mas esqueceu de consumir ou vai ter que consumir mais próximo do horário do treino, é melhor ele consumir na forma de goma porque ele vai ter uma absorção mais rápida. Aqui nesse estudo a gente vê aqui, ó, em relação ao consumo da goma, você atingiu os picos, né? O pico aqui bem mais rápido e depois permanece, tá? Só que existe uma variação muito grande de tempo entre as pessoas. Então aqui a gente viu variação de 44 a 80 minutos. Então se você vai atingir o pico em meia hora, você poderia tomar meia hora antes. Se você vai atingir em 60 minutos, você poderia tomar 60 minutos antes. Agora, se você vai atingir seu pico só com 90 minutos, 100 minutos, 120 minutos, você deveria tomar antes ainda. Né? Então, de modo geral, a principal recomendação é o consumo 60 minutos antes do exercício. Mas a gente pode pensar em estender esse prazo, né? Poderia se pensar em 30 a 120 minutos, por exemplo, porque cada pessoa vai ter um ritmo de absorção. Outra coisa que interfere na absorção dela, embora ela seja muito bem absorvida, é a concentração. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, o consumo de 50 miligramas, 100 miligramas e 200 miligramas. Repara que o pico, né, a velocidade aqui para se atingir o pico, né, o tempo para se atingir o pico foi semelhante nas três doses, porque é o mesmo grupo de pessoas. Só que a concentração sanguínea vai ser maior de acordo com a dose. Então, quanto maior a dose, maior vai ser o pico de cafeína no sangue, né? E possivelmente os efeitos também dela. Nesse caso aqui, né, foi verificado pelos autores que o pico pode variar de 15 a 120 minutos. Então, isso é importante porque às vezes o sujeito consome e não tem resultado. De repente pode estar sendo só o momento que ele está tomando que não está adequado, porque ele tem um pico muito rápido, ou ele tem um pico muito tardio, tá? E a meia-vida dela, em média, 5 horas, mas pode variar, ó, de 2,5 a 10. Se você pegar uma pessoa que consome muito pouco cafeína habitualmente, a meia-vida dela no corpo dessa pessoa vai ser bem maior. E aí há que se ter um cuidado, né? Porque às vezes a pessoa vai treinar à noite, consome a cafeína como pré-treino,
E quando dá o horário dela dormir, ela ainda tem muita cafeína na corrente sanguínea. E a cafeína ela diminui a pressão de sono. Então, o sujeito pode ter alguma dificuldade. Se ela não for um metabolizador mais rápido, ela vai ter dificuldade para dormir. Ela é metabolizada principalmente no fígado, tá? 95% dela é metabolizada no fígado. E a principal enzima envolvida nesse metabolismo é a P450-1A2, que é codificada aí pelo gene CYPI1A2, tá? P1A2. Inclusive, esse gene aqui, ele é importante porque existem polimorfismos que faz com que a pessoa seja um metabolizador rápido ou um metabolizador lento. Já tem estudos indicando que isso pode interferir no desempenho físico, a gente vai ver isso mais para frente. Então, ela é metabolizada aqui principalmente em teofilina, em torno de 4%, teobromina, 12%, e principalmente ela é convertida em paraxantina. Todas essas moléculas aqui, ó, elas são moléculas, né, que são dimetilxantina, são moléculas com efeitos ergogênicos, tá? Inclusive não se sabe exatamente o potencial efeito de cada uma dessas moléculas, mas a paraxantina aqui é a principal delas, porque a maior parte, né, chega cerca de 4/5 aí, é convertida em paraxantina. Esse metabolismo ocorre principalmente no fígado, né? E como eu falei, tem um gene que codifica as enzimas conversoras aqui, que tem polimorfismo para metabolização rápida e para metabolização lenta, o que explica em parte a variabilidade dos resultados dos efeitos ergogênicos com a cafeína. Então a cafeína ela ficou em evidência quando os atletas da equipe de ciclismo dos Estados Unidos declararam o uso dela nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, né, tiveram um bom desempenho. Tá? Ela é bastante consumida, principalmente por atletas de endurance, e ela permaneceu na lista de doping durante de 84 a 2004. Tá? Ela podia ser usada, mas em doses mais baixas, e depois ela foi liberada dessa lista e hoje é extensamente utilizada. Quais são os principais efeitos aí da cafeína? Então, a gente tem o efeito dela sobre a lipólise, né, e, consequentemente, um possível aumento da oxidação de gordura. Como que ela faz isso? Ela atua de 3 maneiras. Uma delas é reduzindo a atividade da fosfodiesterase, ou seja, um efeito inibitório na fosfodiesterase. Lembra da aula de lipídios que a fosfodiesterase é uma enzima que degrada AMP cíclico. Se você está inibindo essa enzima, você está ajudando a manter a concentração de AMP cíclico elevada. E mais AMP cíclico dentro da célula, maior vai ser a ativação da PKA e, consequentemente, da lipase ou hormônio sensível. E isso favorece a lipólise. Ela também bloqueia os receptores A1 da adenosina. Quando a adenosina se liga nesses receptores, a gente tem um efeito inibitório da adenilato ciclase, que é aquela enzima lá que inicia a cascata de sinalização da lipólise. Quando a adrenalina se liga no seu receptor, a gente tem a ativação da adenilato ciclase e todo o processo ocorre até a ativação da lipase hormônio sensível. Então, bloquear esse receptor significa manter a atividade elevada da adenilato ciclase, o que também favorece a lipólise, né? E favorece aí a manutenção dos efeitos da adrenalina. E por fim, ela ainda estimula a liberação das catecolaminas, né? Adrenalina e noradrenalina, que são potentes ativadores da lipólise. Com isso, a gente tem um aumento na liberação de ácidos graxos, que podem ser utilizados para a produção de energia. Outro efeito atribuído à cafeína em relação ao esporte é a diminuição da percepção do esforço e da dor, né? Em relação à dor, inclusive, ela é usada em vários medicamentos. Então, essa alteração na percepção do esforço e da dor faz com que o atleta consiga permanecer no exercício por mais tempo ou até mesmo trabalhar em intensidades maiores sem sentir um esforço maior, um cansaço maior. E isso favorece o desempenho físico, tá? Então, ele vai ter uma diminuição da sensação de cansaço, de dor, e isso está atrelado ao aumento da propagação de sinais neurais, um efeito direto lá no sistema nervoso central, né, enviando os seus sinais para a estimulação das fibras musculares, e também da inibição dos receptores A2 de adenosina, que estão relacionados com a percepção de dor.
E ainda ela tem o efeito sobre a liberação de cálcio, que é um importante componente para a contração muscular. Ela estimula a abertura de canais de cálcio da rianodina, que é uma proteína ali que fica bem próximo dos túbulos T, lá dos retículos sarcoplasmáticos. Então, de 3 maneiras diferentes aqui, a gente está vendo que a cafeína pode induzir melhora em desempenho físico. Uma coisa importante é que muitos estudos mostram, né, que a cafeína ela pode tanto ter o efeito ergogênico, pode não ter efeito nenhum, mas ela pode ter efeito ergolítico, que é um efeito negativo, né, ou seja, de piora de rendimento. O sujeito toma cafeína pensando em ter efeito ergogênico e piora o seu rendimento. Obviamente que se isso acontecer com um atleta que você acompanha, pode ser que a cafeína não seja adequada para aquele sujeito. Pode ser que a maneira que foi feita a suplementação é que induziu esse efeito ergolítico, mas pode ser que realmente para ele não seja um bom suplemento. Aqui a gente tem uma lista de estudos, né, que usaram doses aí de 2 até 6 miligramas de cafeína por quilo de peso, mostrando aqui a relação de sujeitos que que tiveram um efeito pior do que quando usaram placebo, ou seja, que tiveram um efeito ergolítico. Então, por exemplo, nesse estudo aqui, ó, 2 de 10, então 20% desses sujeitos. Nesse outro aqui, ó, 8 de 20, 40% dos sujeitos tiveram pior no rendimento. Aqui, ó, 38 em 101, praticamente 38%. Então, estima-se aí que 1/3 das pessoas vão ter efeito ergolítico, ou seja, não deveriam estar usando a cafeína porque estão piorando o desempenho físico. Tá? Então, é importante lembrar disso, né? A variabilidade individual. Então, o suplemento não serve para todas as pessoas, ou pode não ter um efeito benéfico para todas as pessoas. Além dessa questão da variabilidade que está sendo mostrada ali, que pode ter relação com a dose utilizada e outras questões, hoje tem ganhado espaço na literatura a identificação, né, e observação de polimorfismos relacionados ao metabolismo da cafeína, né, e à presença dos receptores de adenosina. Então, nesse slide aqui, a gente vê um dos polimorfismos identificados aí é para o gene CYP1A2, que codifica P450 1A2, que é a enzima responsável lá pelo metabolismo da cafeína. Os indivíduos que são homozigotos AA, eles são metabolizadores rápidos da cafeína, e geralmente são aqueles que têm um efeito ergogênico maior, principalmente quando se segue lá os guias, né, as recomendações, que é consumir de 3 a 6 miligramas 1 hora antes do exercício. E os que têm o gene C aqui, eles são metabolizadores lentos, né? E esses sujeitos aqui, eles, se ingerir a cafeína nessa dose de 3 a 6 miligramas, 1 hora antes do exercício, a tendência deles é ter efeito ergolítico, né? Nem não ter efeito, é ter efeito ergolítico. O que tem sido sugerido para esse tipo de sujeito aqui? É que eles façam um consumo, primeiro, de uma quantidade maior de cafeína, já que eles metabolizam ela mais lentamente, e que consumir isso um tempo mais anterior ainda, ou seja, mais afastado do treino. Em vez de consumir 60 minutos antes, consumir 90 minutos, 1 hora antes, né, e uma dose maior, para que ele consiga metabolizar antes do exercício, né, e ter condições de ter efeito ergogênico. Mas isso é uma dúvida ainda, isso não foi testado para a gente saber se isso funcionaria para esses indivíduos. Que eles realmente tendem a ter efeito ergolítico é algo que começa a ganhar consistência na literatura. Então, olha só, às vezes o sujeito tem uma boa resposta porque ele tem um polimorfismo para esse gene aqui, o CYP1A2, que favorece o metabolismo da cafeína e ajuda esse sujeito a ter o desempenho, tá? Então, isso foi identificado mais recente, então tem ganhado espaço na literatura. E o outro gene é o Adorasa 2A, que é um gene para receptores de adenosina. Os que são homozigoto TT, eles têm maior efeito ergogênico, tá? Só que eles também têm um efeito colateral aqui, que é aumento da ansiedade. E aí, né, o que tem sido recomendado?
utilizar doses menores antes de competições. Por quê? Porque nas competições, principalmente nas competições mais relevantes do atleta, o nível de ansiedade já é maior. E o que tem, que é o homozigoto C aqui, ó, ele, eles são, eles têm menos efeitos ergogênicos, tá? E podem ter prejuízo no sono. E aí recomenda-se também diminuir a dose para esse sujeito pós-exercícios, quando o exercício, quando a qualidade do sono está sendo prejudicada. Então, se o sujeito consumiu lá a dose e começou a ter o sono prejudicado, principalmente em competições que tem várias etapas, onde o sujeito faz uma etapa após a outra, né, geralmente uma etapa por dia, como ocorre no ciclismo, esse sujeito ele tem que ou abandonar a suplementação com cafeína, né, ou utilizar muito baixa dose, principalmente quando ele treina na tarde ou à noite e consome cafeína, tá? Então, ficar atento que esses polimorfismos aqui desses dois genes podem interferir. Desse aqui, do Adorase 2A, do Adora 2A, praticamente a gente não tem estudo, só tem um estudo, né? E a combinação dos dois também ainda não foi estudada. Então, a gente precisa de mais evidência científica para saber como trabalhar com isso. Mas em relação ao CYP1A2, já está mais claro um pouco. Olha só, esse estudo aqui foi feito avaliando aquele genótipo lá. Então, o autor pegou uma amostra grande, na verdade é o estudo que tem uma amostra maior, tá? Tem outros com amostras pequenas, mostrando resultados contraditórios, mas aqui ele trabalhou com 101 ciclistas, que tinham mais de 3 anos de experiência, né, e que tinham um bom volume de treino semanal, treinavam mais que 9 horas, pelo menos 9 horas por semana, tá? E colocou esse sujeito para fazer um teste contra relógio de 10 quilômetros. Então a gente vê que ele usou cafeína, né? O placebo, que era 0 mg, uma dose de 2 mg e uma dose de 4 mg. E aí, considerando todo o grupo avaliado, os 101, a gente vê o quê? Uma melhora no rendimento físico com um aumento com a cafeína e com o aumento da dose de cafeína, né? Aí quando ele foi avaliar os resultados, considerando, ele fez o teste genético, né, para ver qual polimorfismo cada um tinha. Aí o que, que ele observou? Nos homozigoto AA, que são aqueles metabolizadores rápidos, com 2 mg já teve efeito positivo aqui sobre o desempenho físico, ou seja, o pessoal conseguiu terminar o teste em menos tempo. E de 2 mg para 4, ó, já melhora mais um pouquinho, mas não há uma melhora significativa. Ou seja, com 2 e com 4 miligramas houve uma melhora significativa em relação ao placebo, tá? Mas aqui está interessante, mostrando que com a dose menor, por ser metabolizador rápido, eles já tiveram uma boa resposta. Quando ele avaliou aqui o grupo AC, que é um polimorfismo intermediário, o AC, ele tem, tá, uma capacidade de metabolizar intermediária, ou seja, mais lenta do que esse e mais rápida do que o CC, tá? Então, nesse aqui, ó, nenhum resultado, nem com 2, nem com 4 miligramas, tá? Com 4 miligramas começa a aparecer alguma melhora aqui, talvez esses sujeitos precisariam de usar uma dose maior ou usar um tempo mais, afastar mais o tempo de suplementação em relação ao teste. E olha só o que aconteceu com o grupo CC. O grupo CC é um grupo menor, tá? Então, assim, aqui só tinha 8. Estima-se aí que 10% da população tenha esse polimorfismo. Olha o que aconteceu. Eles foram melhores com o placebo. Com 2 miligramas de cafeína, ele perde rendimento, né? Mas não foi significativo. Com 4 miligramas, ele tem uma perda significativa de rendimento físico. Então, isso aqui mostra que alguns indivíduos podem apresentar uma perda, né, uma piora no rendimento com a suplementação de cafeína relacionada a esse gene, né? A pergunta que a gente não sabe, a resposta é que se dá para a gente usar a suplementação de cafeína com esses sujeitos de uma outra maneira, né? Como foi colocado lá atrás, por exemplo, dar de uma maneira mais antecipada o suplemento para eles em uma dose maior. Será que isso
vai fazer com que ele tenha efeito positivo, como o homozigoto A também teve? É uma possibilidade, tá? Mas talvez isso também não aconteça. Uma outra questão importante, né? Como a gente já viu lá no início, a cafeína está presente no café. E o café é um produto consumido em larga escala no mundo inteiro. E no nosso país é bastante consumido. Será que tem diferença de efeito ergogênico quando se usa a cafeína em cápsula ou café? Então, nesse estudo aqui, os autores avaliaram isso. Então, eles pegaram 8 ciclistas e triatletas treinados, suplementaram com 5 miligramas de cafeína por meio de cápsula ou por meio de café instantâneo, tá? Ou placebo. E isso foi feito 60 minutos antes do teste físico, que é o tempo padrão. Eles fizeram 60 minutos de exercício a 55% do VO2 máximo e depois fizeram um teste contra relógio de aproximadamente 45 minutos. Então, totalizando aí cerca de 1 hora e 45 minutos de exercício. E aqui a gente tem, né? Aqui o placebo e aqui a gente tem, ó, a concentração plasmática de cafeína quando se consumiu cápsula e quando se consumiu café. Então, com a cápsula aqui, a concentração foi maior comparada ao café aqui, tá? Mas pouquíssima diferença. E aqui do lado de cá a gente vê o resultado. Aqui o placebo, aqui o café descafeinado, que foi o placebo do grupo que tomou a cafeína por meio do café. Então, o tempo que eles gastaram para fazer o teste, tá? E aqui, o grupo café e o grupo cafeína, cápsula, tá? Ou seja, quem consumiu a café, quando eles consumiram a cafeína por meio de cápsula, houve uma redução, tá? Significativa no tempo para se completar o teste, ou seja, houve uma melhora do desempenho físico. Quando eles tomaram a cafeína por meio do café instantâneo, houve também uma redução significativa no tempo, tá? em comparação ao placebo, mas não houve diferença entre os dois grupos, ou seja, tomar a cafeína por meio de cápsula ou tomar a cafeína por meio do café instantâneo provocou, né, promoveu a mesma melhora de rendimento físico, tá? Então, mostrando que seria possível. Mas aí vamos pensar do ponto de vista prático, né? Será que dá para a gente fazer? Então, eu não vou falar com o meu atleta para comprar cápsula de cafeína, eu vou falar com ele para tomar café. Qual que é o problema do café? O problema do café é que a gente não tem controle sobre a concentração. Quando eu compro uma cápsula lá, eu tenho lá na rotulagem, se for uma cápsula já pronta para ser comercializada, ou se você pode mandar fazer manipulação, né, numa farmácia e determinar a concentração que vai ser colocada em cada cápsula. Então lá você sabe, tem 200 miligramas, tem 250, tem 210 miligramas. Então já sabe quanto que tem na cápsula, você sabe quanto que ele está tomando. Agora, quando ele prepara um café, você não sabe quanto de cafeína tem, teria que analisar. Então esse é um problema de se utilizar o café, mas que funcionaria, funcionaria. Esse é um estudo, tem mais estudos mostrando. E nessa meta-análise aqui, né, essa revisão aqui de várias meta-análises, ela é bem recente, né, de 2020. Os autores compilaram aqui vários estudos de revisão para mostrar os efeitos da cafeína numa série de tipos de estudos. Então, a gente observa aqui, ó, que nos exercícios de endurance é onde a gente tem mais consistência mostrando resultados positivos. Ó. Todas as meta-análises aqui mostrando resultados positivos, né, para exercício de endurance, que é o grupo que mais utiliza cafeína. Exercícios aqui de força, você tem uma magnitude menor de efeito ergogênico, mas também tem. Então o sujeito pode usar também em termos de força. Resistência muscular também tem efeito, tá? É menos para força e mais para resistência muscular. Potência anaeróbica, aí também menos efeito, tá? Exercício de velocidade tem também algum efeito, mas aí você tem muito pouco estudo. Exercício de alta intensidade, curta duração, também quase nada.
tá? Mas tem efeito. Então a gente observa aqui, ó, que a gama de tipos de exercícios físicos onde a cafeína potencialmente pode melhorar o desempenho físico é enorme, tá? Mas a magnitude maior dos resultados com a suplementação da cafeína são nos exercícios de endurance mesmo, tá? Por outro lado, a gente tem que lembrar que existe uma série de efeitos adversos associados à cafeína. Então, por exemplo, né, o sujeito pode ter um aumento da ansiedade. Isso interferir na competição, por exemplo, até mesmo no treino. Tem sujeitos que ficam mais nervosos, ficam mais irritados. Então, isso é uma alteração que vai interferir no comportamento do sujeito e pode prejudicar, né, o desempenho dele. Ele pode ter insônia. Então, por exemplo, aquele que tem um metabolizador lento lá, se ele consumir cafeína para treinar à noite, na hora de dormir, ele está com muita cafeína circulando ainda. Tá? Por quê? Porque ele metaboliza lento, então a meia-vida dela vai ficar mais longa. E aí, se ele tem muita cafeína no sangue, a cafeína vai bloquear lá os receptores de adenosina, e a adenosina, o que acontece com ela? Ao longo do dia, ela vai aumentando sua concentração no corpo, e essa concentração chega no máximo ali no horário de dormir mesmo, 10, 11, 12, 10, 11 horas da noite, e aí ela gera uma pressão de sono. Se tem muita cafeína, ela vai estar ocupando parcialmente esse receptor de adenosina e vai dificultar a ocorrência do sono. E aí, se o sujeito não dormir, o prejuízo é enorme, porque a gente sabe que o sono é fundamental para a reparação muscular e para a recuperação muscular. Então, tomou cafeína, teve problema para dormir? Não toma mais. Né? Vamos pensar em outra solução. Ou usa num dia que você for treinar de manhã, porque aí você tem o dia todo para metabolizar, não tem problema. Há também um aumento, uma termogênese, um aumento da temperatura e diurese. Né? Esse aumento de temperatura aqui não tem muito problema, né? A não ser que o sujeito já esteja fazendo exercício físico muito intenso e tenha alguma dificuldade para fazer termorregulação. A diurese, ela ocorre só em repouso. Quando se toma para fazer exercício físico, durante o exercício físico, a liberação de adrenalina diminui esse efeito da cafeína. Então, não teria problema durante o exercício físico, mas no repouso, sim, ela induz a diurese. E aí, obviamente, o sujeito tem que ficar atento para consumir mais água. Algumas pessoas podem ter arritmia cardíaca, aumento da pressão arterial. Então, por exemplo, aqueles que são metabolizadores lentos, eles têm um risco maior de hipertensão arterial e de infarto do miocárdio. Tá? Então, ficar atento a essas questões também. E pode provocar distúrbios gastrointestinais. Por estimular a secreção de ácido clorídrico, tem pessoas que não têm uma boa tolerância intestinal, gastrointestinal à cafeína. E aí toma cafeína, costuma sentir náusea ou dor estomacal. E aí não tem como. Se a pessoa começa a sentir dor, como é que ela vai treinar? Como é que ela vai fazer exercício? Então, tem que se pesar os benefícios e os malefícios. Se o sujeito nunca fez suplementação, é a partir da primeira suplementação que você vai ter essas respostas dele. Né? Se ele é um consumidor de café, já está habituado, possivelmente essa pessoa já vai ter uma tolerância. Inclusive, se é uma pessoa que consome muito café, pode ser, né, isso alguns estudos têm mostrado, que normalmente quem está habituado a uma certa dose de cafeína por dia tem que consumir quantidades maiores para se obter o efeito ergogênico. Então, às vezes o sujeito consome lá 300 mg por dia, você vai fazer uma suplementação com 300 mg e não dá efeito nenhum positivo para ele. E pode ser que você simplesmente não dê uma dose adequada para essa pessoa, tá? Então essas questões todas precisam ser observadas, mas é um suplemento, né, que inclusive está lá na resolução da Anvisa, então um suplemento liberado, bastante utilizado, já bastante testado. Não funciona para todo mundo, não tem efeito benéfico para todo mundo, mas algumas pessoas podem sim se beneficiar, né, e principalmente se a gente pensar num atleta de alto rendimento que vai competir, uma melhora às vezes que não é tão grande e pode ser significativa do ponto de vista de resultado para esse sujeito. Okay? Em termos de recomendação, na literatura a dose mais utilizada é 5 miligramas por quilo de peso, tá? Mas entre 3 e 9 miligramas a gente tem aí observado efeitos ergogênicos. Há até estudos que mostram algum efeito com menos que 3 miligramas, mas
a maioria deles se concentra entre 3 e 9. E doses muito elevadas não trazem benefício e aumentam o risco de toxicidade. Então não faz sentido usar mais do que esse valor aqui de 9 miligramas, que é bastante. E o principal momento indicado é 60 minutos antes do exercício. E aí também a gente vê que a cafeína é um suplemento que tem efeito agudo. Então eu posso tomar hoje para treinar hoje, amanhã para treinar amanhã, tá? Não é como a creatina que tem que fazer aqueles carregamentos. Isso aqui, ó, representa para uma pessoa de 70 quilos 210 a 630 miligramas. Mas como a gente viu lá, pode ser que algumas pessoas vão se beneficiar de fazer a ingestão 90 minutos, 120 minutos antes, ou até mesmo mais próximo, 30 minutos antes, se for um metabolizador rápido, tá? Uma outra coisa que eu chamo a atenção é que a cafeína é um produto que está presente aí numa série de produtos comerciais que são comercializados como pré-treinos, né? Aqui eu coloquei uma aqui, que chama aqui o Thermofire Hardcore, né? O pessoal da indústria de suplementos, eles são bem criativos, né? E usam muito o marketing. Quando você olha aqui, ó, Thermofire, dá a impressão de ser uma coisa, né? Extreme Concentrate, né? Dá uma impressão de ser algo realmente que vai ter um impacto muito grande. Às vezes o sujeito nem sabe o que que tem. Na hora que ele vai olhar, o que que tem lá? Cafeína. 420 miligramas de cafeína aqui, ó, no tablete. Então, assim, muitos dos pré-treinos que estão aí no mercado, o principal componente é cafeína. Às vezes é só a cafeína que tem, tá? Nesse caso aqui, na época que eu olhei, ele custava R$ 40, tá? Se você usar uma cápsula por dia, que é uma dose boa, 420, tá ali para 120 dias, né? Relativamente barato. E às vezes você tem, ó, por exemplo, esse suplemento aqui, ó, Quimera, né? Queime gordura, seque seu shape, né? Aumenta a quebra de gordura, transforma a gordura em energia, ingredientes termogênicos, 100% natural e sem efeitos colaterais, né? Isso aqui não é uma verdade. Por que não é verdade? Porque tem cafeína e tem muitas pessoas que têm efeito colateral sobre cafeína. Então, o principal componente da fórmula também é a cafeína, só que ele tem outras coisas, tem citros aurante, tem chá verde, gengibre, né? Mas, ó, né, uma propaganda, um marketing muito forte para praticamente te dar cafeína para tomar. Então tem que ficar atento, porque às vezes o sujeito acha que o pré-treino ali que vai resolver a vida dele, ele tá só tomando uma cafeína e às vezes não é isso que vai trazer os melhores resultados para ele, tá bom? Então, finalizando essa aula aqui, né, é importante ficar atento nessas questões de que os suplementos eles têm, né, sua individualidade e as pessoas vão responder de maneira diferente. Então é importante a gente saber o seguinte, né, para o meu atleta, para o meu paciente lá da academia, isso aqui é bom ou não é? Infelizmente eu vou ter que descobrir testando, mas eu vou testar usando as doses e os protocolos de suplementação que estão descritos na literatura, porque é esse suporte científico que eu tenho para fazer a suplementação de maneira idônea e adequada. E a partir dos resultados que o sujeito vai apresentando, você vai ajustar essa suplementação ou até mesmo abandoná-la se for o caso. Ok? Um abraço.